Grande para receber a comemoração pelos 25 anos do Algo a Dizer. É um dos órgãos mais importantes da chamada imprensa alternativa e um passado de luta extraordinário. Nossos caminhos se entrecruzaram inúmeras vezes. E recentemente, com a criação do nosso instituto, em que muitos dos componentes responsáveis pelo Algo a Dizer também estão no nosso Instituto Casagrande. É com muita alegria que comemoramos. Não é fácil, num país como o nosso, um órgão de imprensa alternativa, de esquerda, por uma sociedade justa, completar 25 anos. É motivo de júbilo para todos. Muito obrigado. Algo a Dizer e Instituto Casagrande são instituições irmãs, que têm uma história de luta, não só pela democracia, pelas instituições democráticas, como pela evolução da cultura política brasileira, especialmente do Rio de Janeiro. São duas instituições do Rio de Janeiro. Então, comemorar 25 anos, o jubileu de prata desse jornal, desse periódico, é muito importante. Por isso que todos estamos aqui com esse espírito, né, de dar parabéns mesmo a toda essa equipe, presidida pelo Cadu, mas com muitos companheiros ligados a ela, inclusive eu. Estamos aqui para abraçar o Algo a Dizer. E também o Casagrande, que, como eu disse, são instituições irmãs. Eu sou a Lúcia Souto e, na verdade, eu estou aqui hoje comemorando o povo do Algo a Dizer essa extraordinária longevidade desse Algo a Dizer. Eu acho que num momento que a gente está batalhando tanto na humanidade para construir uma coisa republicana, que realmente possa ser um espaço público, onde todos possam estar, de alguma maneira, contribuindo, de uma maneira feliz, para que a gente possa realmente estar construindo aqueles ideais que a humanidade vem buscando há tanto tempo, eu acho que é sempre assim muito bacana e, para mim, é até um conforto espiritual e político, principalmente, a gente verificar a permanência dessas ideias através de grupos que vão se renovando com essa pluralidade. Então, um axé, eu acho que é tudo que a gente pode dizer, está celebrando aqui, comemorando esses 25 anos do Algo a Dizer, que tem muito contribuído para a política no nosso país. Política com P maiúsculo. Algo a dizer? Sim, eu quero parabenizar a esse jornal que tanto contribuiu pela abertura para a democracia, colocando realmente temas importantíssimos ao debate, né? Que tinha sempre muita coisa a dizer, né? Não somente algo, mas muita coisa a dizer. Então eu estou aqui parabenizando todos os fundadores, todas as pessoas que se dedicam, que amam a democracia, que querem um país melhor, e dizer que, como deputada, estarei apresentando já na próxima semana, na Assembleia, um título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro a Moisés por todo esse trabalho, e também, com isso, quero homenagear não somente a Moisés, mas toda esses 25 anos, né? 25 anos é uma geração. E aqui o Casagrande é o cenário histórico do Rio de Janeiro e do Brasil. E o Instituto Casagrande é a continuidade da história. E é muito importante nesse momento em que o Brasil, de alguma forma, está sendo passado a limpo, né? Porque muita coisa do passado ainda não foi desvendada, né? É preciso conhecer o passado para melhor conhecer o presente. Então, nesse sentido, o Casagrande tem um papel histórico a desempenhar nesses anos agora, como desempenhou o Casagrande, Teatro Casagrande nesses 25 anos. E agora, mais tempo para a gente ajudar a passar o Brasil ali. É muito importante esse momento histórico, é muito importante que agora em 2012, em 14 de maio de 2012, se comemora 25 anos do Algo a Dizer. Temos muito a dizer, eu acho que o Brasil tem muito a dizer para os brasileiros e para a América Latina.
esse jornal que é tão importante para nós, especialmente as pessoas de esquerda, as pessoas progressistas nesse país que não tem mais espaço, que não tem mais uma imprensa mais livre. Então, para nós é muito importante. Eu sou da Escola Nacional Florestan Fernandes, participo da Associação dos Amigos e sou também do Movimento Sem Terra. Estou aqui para poder dar uma força, para poder dar os parabéns para quem está na contramão do pensamento único e que a gente sabe que é muito difícil. Eu já trouxe aqui o João Pedro, eu já trouxe a Leida Guevara, então, para os encontros do Instituto Casa Grande. Eu acho muito importante ter esse espaço que a gente puder fazer para estar contribuindo para o espaço continuar livre e democrático, ainda mais sendo feito aqui, esse evento no Teatro Casa Grande, que culturalmente tem uma história na luta contra a ditadura. Eu acho muito importante. Então, viva e nunca vida. Parabéns, é uma grande emoção participar desse aniversário do Algo a Dizer, um sonho concretizado de 25 anos, um jornal que tem sido uma alegria e um bálsamo de criatividade no campo da cultura, da política no Rio de Janeiro. Tenho a parabenizar todos os nossos queridos amigos, Cadu, Marcelo. Nós vimos esse jornal nascer, participamos do momento da criação do jornal, das suas primeiras edições. Então é com muita alegria e emoção mesmo que participo hoje dessa festa de 25 anos, um momento de grande alegria para todos nós. O senhor tem algo a dizer? Algo a dizer sobre algo a dizer, né? Parece um pleonasmo, mas é também um pleonasmo. É um jornal de combate, continua sendo ainda um jornal de combate, numa época em que, né, muita gente foge do combate. Então é um jornal de opinião pública, que coloca as coisas no seu lugar, sem estar temeroso, né, do que vai ser ou do que vai acontecer, mas que tem uma direção, né, que é exatamente um pensamento que sempre marcou a trajetória, pelo menos de uma parte da imprensa brasileira, que hoje não marca mais, né, que é exatamente essa linha, vamos dizer assim, né, da esquerda, né, a linha declaradamente de esquerda. E é lógico que você hoje já não pensa apenas, né, na esquerda, né, mas você pensa num elenco de... Quando se fala de esquerda, você tem que hoje aglutinar outras frentes, né, o pessoal da ecologia, né, e sabe, várias outras frentes. Você pode, aglutinando, aumentar então esse bloco, né, e criar um bloco mais orgânico, vamos dizer assim, de pensadores e de pessoal com mais ação, inclusive dentro da imprensa, que defendam interesses, vamos dizer assim, mais comuns, né, de uma coletividade. Eu acho que o que falta hoje é exatamente essa marca na imprensa, essa falta de defender interesses coletivos e não apenas de grupos dominantes, sejam grupos ligados a bancos, sejam grupos ligados a multinacionais, sejam grupos ligados ao Ike Batista, né, essas figuras todas assim que vem aí, né, encenando essa comédia ainda hoje, né, da política, da nova política brasileira. Então, eu acho interessante o Algo a Dizer, porque realmente ele tem algo a dizer, ele contribui com algo que faz parte de uma tradição. Que tradição é essa? É uma tradição da esquerda brasileira, do pensamento mais combativo, né, do Brasil, da inteligência brasileira. Eu acho que hoje o pessoal está muito acomodado, então teme um pouco, né, fica temeroso em vestir essa camisa. Mas é importante, né, a gente jogar nesse time, né, tá jogando e não digo marcar gol, porque não se trata só disso, mas aglutinar as pessoas. O gol é esse, é reunir as pessoas, é aglutinar as pessoas, é criar um foco de discussão mais democrática. Quer dizer, é a questão da via democrática de esquerda, né?
Eu acho que esse seria o caminho meu. Foi editor da civilização brasileira, trabalhou durante muitos anos com Enio Silveira, quer dizer, são testemunhas oculares de várias questões da história do Brasil. Esse poema foi um poema feito quando ele ainda estava vivo, ele hoje já não está entre nós, mas a sua poesia está. Melancolia de Esquerda, a Moacir Félix. O poder é a pornografia da verdade, é a contravenção da sabedoria, é a legitimação da morte. O poder faz do homem o pior dos últimos homens, é a mentira e a impotência diante da beleza, é a vilania da alma e a moral da imoralidade. O poder só legitima os escravos do poder, é selvagem como um onáculo cego, é a insensatez e só vê utilidade na sua inutilidade, é a perversão da vida verdadeira. O poder é a selva selvagem da irracionalidade, é a cloaca que afoga o mundo nas suas fezes universais. O poder põe ovos de serpente em todos os sonhos. A razão da utopia é querer apenas o poder, de não ter. Eu acho que o Algo a Dizer é uma experiência fantástica. São 25 anos de um jornal que não tem financiamento, ele é feito com base no movimento espontâneo das pessoas que acreditam na proposta, que é um projeto político de esquerda, que reuniu e permitiu que uma intelectualidade importante se manifestasse. Então eu acho uma experiência fantástica. O Algo a Dizer merece todo o aplauso. Sim. O senhor tem algo a dizer? Tenho a dizer sim, tenho a dizer que me sinto muito contente de estar aqui, porque eu vi esse jornal nascer. Esse jornal foi fundado por ex-alunos meus da Faculdade Nacional de Direito, e dentro de uma tendência progressista, humanista, né? E de modo que eu sempre procurei colaborar, inclusive enviando comentários, né, para vários artigos publicados, às vezes concordando com tudo, às vezes discordando só em parte, mas eu entendo que é um excelente jornal em termos de participação democrática, né, em termos de participação progressista nos assuntos do Brasil e do mundo. É assim que eu encaro o jornal. E tenho a dizer que isso tudo é muito bom, porque nós estamos numa época que, embora tenhamos uma democracia em termos formais, ainda falta para termos em termos materiais. E num tempo de muita mediocridade, de muita alienação, movimentos como esse são realmente necessários para que haja uma consciência maior da sociedade quanto a tudo que se há de fazer para melhorar a nossa sociedade e também, evidentemente, nos outros povos. Eu creio que é isso e espero que o jornal... Olha, eu acho que hoje nós estamos comemorando 25 anos do Algo a Dizer, que já disse tudo, né? E realmente é um instrumento de resistência onde coloca as suas ações na defesa daquilo que é mais caro para a sociedade, a questão democrática, a questão da transparência, das ações do poder público, ou seja, a priorização da cidadania que deve ser respeitada, e não só respeitada, ela deva realmente ser considerada como tal, entendeu? O Algo a Dizer trabalha essas questões com maestria e, por que não, colocando em relevância aquilo que, de certa forma, uma tendência hoje de ser deixado de lado, mas que Algo a Dizer traz à tona, porque isto daí nós não podemos de forma alguma deixar à margem. Algo a Dizer tem tudo a dizer, apesar de... Queria parabenizar os amigos do Algo a Dizer por essa etapa, por essa fase, nessa luta aí contra a mediocracia, para uma alternativa, um desenvolvimento, né, democrático, nacional do Brasil, né, livre, independente. Acho que quem está aqui nesse recinto hoje tem algum algo a ser dito, né? E principalmente parabenizar esse movimento, né, que começa com um jornal numa universidade e cresce, se expande, né, atinge outras formas de circulação.
e de estar inserido num contexto social de luta e de... Agradam o nosso paladar nessa noite. Isso! Saco vazio não para em pé, minha gente. Ainda mais depois desse vinho todo, né? Agora, preciso também reconhecer aqui nossa dívida com 3 entidades. O Instituto Casagrande, a ASA, Associação Enxola em Alaje, dos Judeus Progressistas, e a Escola Nacional Florestan Fernandes. Essas personalidades, quer dizer, estavam aqui conosco, né? O Saturnino Braga, que é o presidente de honra do Instituto Casagrande, o Jaque Gruman da ASA, e a Mariana Duque e o Joba Alves. Ele está, infelizmente a Mariana estaria aqui representando o MST, mas ela, como muita gente, pegou essa virose doida que está derrubando muitos companheiros nossos, né, alguns amigos. E sem o apoio dessas respeitadas organizações, a promoção de debates, conferência e exibição de filmes noticiada pelo Algo a Dizer no último ano e meio, não teria ocorrido. O livrinho que vocês têm em mãos é prova disso. Lembrando que é o pré-lançamento, né, as pessoas que não adquiriram podem tê-lo ali por uma contribuição de apenas R$20, depois nas livrarias ele vai sair um pouco mais, né, R$28,90. Mas nós estamos pré-lançando, né, essa coletânea dos debates que nós realizamos ao longo do ano passado aqui no Teatro Casagrande. Fazer a compressão de 25 anos em 5 minutos constitui tarefa impossível. Não vou nem tentar. O que posso dizer é que quando uma coisa atinge um quarto de século, independente dos seus indiscutíveis méritos, é porque atendeu a alguma necessidade, porque serviu a algum objetivo. No nosso caso, viemos ao mundo para servir a 2 ideias reguladoras: reforçar os vínculos entre cultura e política e proclamar os nexos entre democracia e socialismo. Isso permitiu a gente sobreviver a um dos maiores eclipses civilizatórios que a humanidade já viveu, a onda neoliberal. Tudo para chegar a essa noite de amenidades e meio aos amigos. Vendo os políticos progressistas aqui presentes, peço licença para mencionar um que já nos deixou, mas precisamente o dirigente comunista que apoiou, inclusive, com recursos materiais, os primeiros números do Algo a Dizer, já no distante ano de 1987. Eu refiro-me ao ex-deputado Hércules Correia. Necessito ainda homenagear os muitos intelectuais e artistas que lotam esse foyer. Gente, aqui o Brasil deve muita coisa. O pensamento e a arte críticos serão sempre um tesouro de todas as nações. Por isso, preciso evocar uma outra pessoa já desaparecida. O nosso eterno consultor editorial com quem debatemos tantas pautas. Paulo, uma salva de palmas para o poeta Moacir Félix. Falar do passado é bom, é muito bom, mas divisar os contornos do futuro ainda é melhor. Traz muita alegria a presença de jovens entre nós. Uma garotada bacana e bem informada, que vai cada vez mais redefinindo a cara do jornal, especialmente no que diz respeito ao seu relacionamento com o mundo das redes sociais e a blogosfera. Renova o sentimento pensar que a nossa trajetória possa servir, se não de exemplo, pelo menos de experiência para os mais jovens. Por último, vejo nessa sala alguns nossos companheiros de geração e sonho. Gente a quem todo agradecimento será insuficiente. Alguns com cabelos brancos. Obrigado. Outros com poucos cabelos. Não é provocação com você não, Gilson. Tá? A maioria com filhos crescendo. Pelo que fizemos e pelo que, com sorte, ainda vamos fazer, posso desejar vida longa ao Algo a Dizer. Tudo para que um dia, quando a gente recorrer à memória, possa dizer com a satisfação do dever cumprido as palavras de Drummond. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Muito obrigado, meus camaradas. Aproveitar até o momento aí para fazer um protesto. Eu acho que nesse agradecimento que o Cadu fez, faltou um agradecimento nosso, não só dos participantes, mas todas as pessoas que viveram, vamos dizer, esses anos,
ao próprio Cadu e ao Marcelo Barbosa, que foram pessoas fundamentais nessa história de 25 anos. Eu acho que o Algo a Dizer é um grande instituto, talvez, dizer assim, de cultura, de democracia, de política, e que só conseguiu sobreviver esses 25 anos por causa da vontade deles, além de um projeto que era fundamental para o país, para a nossa sociedade, um projeto que você conseguia articular cultura com política, conseguia articular cultura, política, democracia, cultura, política, democracia, Brasil, Estado Nacional. Eu acho que tudo isso é muito atual. Isso começa em 87 e nunca perde a atualidade. E eu estou feliz em ter participado disso, das mais variadas formas. Eu escrevi no jornal, fui repórter, vendi assinatura, vendi cota do jornal, peguei jornal na gráfica e até hoje continuo participando de alguma forma e acho que todo mundo deve participar, porque o jornal ele é uma coisa viva, uma ideia aberta. A gente sempre teve a sabedoria de nunca encamisar ele num projeto político determinado, vinculado a uma coisa de um cargo, de uma determinada até governo, determinada candidatura. A gente sempre deixou ele permeável aos humores da política, quer dizer, trabalhando com a política, mas sem se deixar capturar por nenhum esquema da política. Eu acho que isso foi o grande segredo desse verdadeiro instituto, que eu acho que no futuro vai ser lembrado talvez com mais Algo a Dizer. Então hoje tem duas coisas para dizer. A primeira é que a gente constituiu um espaço do Algo a Dizer que implica um conjunto de reflexões que são contra as intimidações. Estou falando de intimidação de tipo intelectual, estou falando de intimidação basicamente daquelas que servem para, vamos lá, legitimar determinados tipos de pensamento único. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, me parece importante também, é a gente ter conseguido adaptar novas tecnologias a ideias que vêm da história e que elas próprias têm evoluído ao longo da história. O terceiro ponto é a parte que a mim me é muito grave, é o fato de a gente poder manter um diálogo entre o Brasil e a África nas colunas, vou dizer assim, né, do Algo a Dizer. Eu não devia dizer colunas, devia dizer nos espaços, mas enfim. E basicamente é isso que eu tenho para dizer. Agora, o meu empenho de tal forma nessa matéria, realmente eu hoje não podia faltar aqui. E ao não poder faltar aqui, eu quero dizer o seguinte, não só a minha presença aqui é motivada pela minha colaboração no Algo a Dizer, mas também para ver um conjunto de amigos que a gente só encontra quando tem algo a dizer. Eu tenho a dizer que essa festa é maravilhosa. Primeiro que nós estamos aqui vivos. Depois, todo esse trabalho significa uma continuidade, uma solidariedade, que é algo que importa no mundo de hoje. É a coisa, não a competição individual, mas o espírito de grupo, de solidariedade, que sempre existiu aqui, naquelas reuniões enormes, Casa Grande, tudo. Vocês estão de parabéns pelos 25 anos de uma coisa conjunta, de uma coisa de... Bem, sim, eu tenho o prazer de estar aqui nessa comemoração dos 25 anos da Algo a Dizer, que traz uma grande contribuição para a gente manter vivo não só o debate sobre as diferentes questões que afligem a população do nosso país, mas para informá-la, para trazer diferentes pautas que nem sempre estão aí à disposição da gente. E eu tive a chance, a sorte de poder estar acompanhando diferentes debates, diferentes momentos que a Algo a Dizer pode nos oferecer, seja aqui nessa casa onde a gente está fazendo a festa, seja quando ela circula aqueles seus informativos via internet. Na verdade, há muitos anos, e na verdade o movimento está sempre muito atual, não segue o senso comum da mídia que está por aí, e sempre trazendo debates ousados e contribuindo muito com o pensamento, não
não só no Brasil, assim no Rio de Janeiro, né? O Algo a Dizer tem uma influência forte aí no pensamento em geral aqui no Rio de Janeiro, e é uma honra estar aqui, só uma satisfação, parabéns por essa luta, que continue assim, trazendo o debate não o debate do senso comum, mas enfrentando exatamente essa linguagem muito sempre igualzinha, né? Que a gente vê por aí e não aguenta mais. O Algo a Dizer seria, não aguenta mais o que estão dizendo por aí. Você tem que dizer. Mais do que eu, todo esse processo está acontecendo aqui, né? Na verdade, quando a gente está feliz de estar aqui, porque sabe que Algo a Dizer ainda vai produzir muita coisa, a gente também está pensando em tudo que Algo a Dizer já produziu, né? E incentivou os debates democráticos, os debates sobre luta por liberdade, os movimentos sociais. Então é um veículo fundamental que se unem a outros e vários que estão sempre produzindo reflexão crítica e vontade de mudar o mundo, aliado aos movimentos e aos pensamentos políticos progressistas. Então Algo a Dizer sempre tem muito a dizer, né? Especialmente quando diz sobre liberdade, né? Eu quero dar os parabéns ao Cadu, a Marcela, toda essa turma que não deixa a peteca cair e continua aí a usar. Eu gostaria de parabenizar a revista Algo a Dizer pelo seu 25 anos de aniversário, que se revela bem mais que uma parceira ou uma camarada nas redes sociais. Você tem algo a dizer? Eu tinha muito a dizer há 25 anos atrás, quando junto com o Marcelo e com o Cadu, a gente resolveu fazer essa ousadia que era lançar um jornal. A ideia era uma ideia que não era nova, mas isso ter sobrevivido tanto tempo é algo que dá orgulho. Foram algumas contribuições, escrevendo artigos nos primeiros jornais. O jornal foi se atualizando, o jornal foi sendo capaz de se fazer presente em outras mídias, foi sendo capaz de continuar sustentando coerência, juntando, como o Cadu lembrou hoje, nessa comemoração, socialismo e democracia, cultura e política. Tem um espaço muito importante ainda para ocupar por pelo menos mais 25 anos. Cadu, isso. Cultura e política, algo a dizer. Cadu e Marcelo, vocês têm algo a dizer, além desse brinde maravilhoso? Sempre, né, meu querido? Estamos há 25 anos contribuindo para a luta por um Brasil democrático e que supere o capitalismo rumo ao socialismo. Depois dessa declaração, não preciso falar mais nada. Ele já falou tudo.